Fala torcedor vascaíno, fala torcedora vascaína, bem-vindos ao canal. Antes de tudo, confere se você está inscrito aqui, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, tá? Ative o sininho para as notificações, cada vez que vocês curtem o nosso conteúdo, o YouTube consegue entender que é um conteúdo que vocês gostam e conseguem passar à frente para mais vascaínos, para mais pessoas, beleza? E vamos aqui para nossas curtinhas, né? A gente aí teve aí um hiato por conta da data FIFA, então a gente parou um pouco com os vídeos aí para dar uma oxigenada e voltar aí com tudo, com as notícias do Vascão, beleza? Então a primeira notícia, até mesmo quem deu foi o Lucas Pedrosa, pelo SBT, né, sobre o lançamento da terceira camisa do Vasco, que a capa vai fazer, né? Talvez essa seja a última terceira camisa que a capa vai lançar nesse final de contrato com o Vasco da Gama, né? Ano que vem já entra a Nike como fornecedora esportiva, e a novidade aí que o Lucas Pedrosa informou é que provavelmente vai ter um chip interativo na camisa, vai sofrer uma atualização aí por 12 meses, então vai ser algo realmente inovador aí que a capa vai buscar trazer no terceiro uniforme do Vasco da Gama. A previsão é sair sexta-feira, dia 17 de outubro, e a gente fica apenas aqui ansioso, né, para saber que novidade é essa no Vasco da Gama e com essa parceria com a capa. As outras informações é que os nossos laterais, né, estão realmente fazendo sucesso aí com as suas seleções. O Uma Rodrigues vai ser titular aí da equipe do Uruguai, né, da seleção do Uruguai, né, contra o amistoso contra o Uzbequistão, vai ser às 9h45 da noite, lá na Malásia. Então o Puma Rodrigues aí titular da seleção dele, né, e obviamente a nossa joia aqui, o Paulo Henrique, ele tem sido aí cogitado como um dos melhores laterais direito do Campeonato Brasileiro. E tem uma foto curiosa, né, que aparece, vou até botar aí depois na tela para vocês darem uma conferida, que quem pega o Paulo Henrique na corrida, né, o nosso lateral muito rápido, então demonstrou isso quando entrou contra a equipe da Coreia, e a gente fica na expectativa dele também poder demonstrar um pouco disso contra o Japão. O Paulo Henrique, ele é um jogador muito rápido, é um lateral muito rápido, e então é muito legal ver os nossos jogadores sendo destaques aí nas seleções que eles vão disputar. A gente torce para que, obviamente, em novembro a gente possa ter mais jogadores aí especulados para a seleção brasileira. Eu tenho uma opinião um pouco diferente da maioria sobre o Felipe Coutinho na seleção. Eu acho que é importante sim que ele vá, mas eu tenho medo de uma possível lesão. A possível lesão na seleção brasileira é o maior medo de qualquer vascaíno possa ter, justamente pela sequência que o Vasco vem de uma semifinal para a Copa do Brasil em dezembro. Então uma possível lesão do Felipe Coutinho me assusta muito, e com certeza irritaria muitos torcedores do Vasco se ela fosse obtida na seleção brasileira. Ele pode ir na seleção e também não acontecer nada, né? Mas é um jogador de 33 anos, é um jogador que vem de histórico de lesão, é um jogador que precisa sempre ter um cuidado maior no quesito quantidade de jogos, partidas, intensidade. Então deixa ele aqui, e ganhando a Copa do Brasil, aí a gente torce para o Ancelotti convocar ele no ano que vem, e aí sim poder disputar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. E por falar em lesão, né, o Vasco constatou aí a gravidade na lesão do nosso jogador da base, né, o Paulinho. Paulo Ricardo, né, ele vinha tendo aí a oportunidade, né, já que Puma e Paulo Henrique estão nas respectivas seleções, e o Paulo Ricardo, ele provavelmente teria uma oportunidade, nem que fosse entrar no segundo tempo, ou alguma questão assim com o Diniz, e ele sofre uma lesão ligamentar no pé direito. A gente sabe que lesão de ligamento é muito complicado, é muito difícil, ele vai passar por operação. Então, gente, só ano que vem esse garoto volta a jogar. A gente fica muito triste porque é um garoto que vinha demonstrando nos treinos, vinha sendo relacionado, né? É um garoto, uma joia da base, então a gente fica realmente triste porque o garoto teria a oportunidade de mostrar o potencial dele, não seria um adversário assim tão difícil para ele mostrar esse potencial, que é a equipe do Fortaleza. Claro, a gente sempre com o máximo respeito às outras equipes, mas o Fortaleza hoje briga para realmente não ser rebaixado. Então seria uma boa oportunidade para esse garoto estrear, dele fazer realmente, mostrar que ele está ali como uma opção, né? Mais uma opção, e dando essa dor de cabeça boa para o Fernando Diniz, e não será dessa vez, né? Ele vai aí passar por cirurgia, e provavelmente só ano que vem que vai voltar a jogar pelo Vasco da Gama, vai poder ter a oportunidade de jogar pela equipe titular
do Vasco. O Vasco também está analisando, né, alguns lugares onde ele vai mandar os seus jogos ano que vem, porque ano que vem São Januário fecha para as reformas, né, os favoritos, né, segundo a informação do estagiário do Vasco, são o Luso Brasileiro e o Newton Santos, né, são os estádios favoritos que o Vasco tem para jogar ano que vem, né, tem segundo a categoria que ele colocou são os estádios estratégicos, né, que seriam Maracanã, Mané Garrincha, Arena da Amazônia e Kleber Andrade, né, no Espírito Santo. Acho que o Maracanã ele precisa ser fundamental nessa fase, tá? 12 jogos para o Vasco não serão suficientes, o Vasco precisa negociar isso. Acho que seria importante o Vasco até mesmo, visando o tamanho do seu clube, visando o tamanho da sua torcida, conversar com essa gestão do Flamengo, do Flamengo, do Maracanã. E, cara, do jeito que o Fluminense está, o Vasco realmente chegar junto e assumir aí um papel importante nessa gestão do Maracanã, se finalmente for aceito, né? Porque o Vasco tentou já gestar o Maracanã e não foi aceito pelo governador, né? O governador acabou tendo ali pela uma burocracia impedindo o Vasco da Gama de administrar o Maracanã. Mas é importante que o Vasco tenha mais de 12 jogos no ano no Maracanã, né? Tirando os clássicos. É importantíssimo que o Vasco possa jogar no Maracanã, porque sempre foi a segunda casa do Vasco. O Maracanã sempre foi a segunda casa do Vasco. Então, acho o Luso Brasileiro uma boa opção, porém, longe para a torcida. E todo mundo sabe como é difícil sair da Ilha do Governador, como é difícil chegar na Ilha do Governador. Não vejo ali uma capacidade para aguentar jogos do Vasco da Gama. É horrível ir e voltar da ilha com muito trânsito. Então, vejo o Luso Brasileiro como algo realmente... Aí sim eu acho mais estratégico o Luso Brasileiro e uma questão de Maracanã e Newton Santos não estarem disponíveis. Mas não vejo ele sendo a principal casa do Vasco. Assim, eu acho que seria ruim. Tá? Eu acho que seria ruim pelo deslocamento. A torcida do Vasco está mais acostumada a ir não só a São Januário, mas a Maracanã e a Newton Santos. E você despencar o jogo para a Ilha do Governador, mesmo sendo no Rio, é um pouco complicado a logística de você ir para esses jogos, beleza? E foi oferecido também a Arena de Joinville, Couto Pereira e o Morumbi em São Paulo. O Morumbi, o Vasco tem tido sorte, né, no Morumbi esse ano. Tem jogado lá e tem ganhado os seus jogos. Fez o 6-0 em cima do Santos. Inclusive, uma outra notícia é que o Santos desistiu de jogar no Morumbi devido à última goleada que sofreu do Vasco. Então, Morumbi tem sido a nossa segunda casa, foi a casa do nosso segundo título brasileiro. Então, no Campeonato Brasileiro, o Vasco vem se desempenhando bem lá. Mas há um deslocamento, é uma logística, é outro estado, então é outra viagem, tudo tem que ser ponderado pela equipe de logística, pela equipe fisiológica, né, para os atletas estarem realmente bem, realmente com sua capacidade física plena, porque a gente tem que também lembrar, se o Vasco ganhar a Copa do Brasil, gente, ano que vem é Libertadores da América. E jogando Libertadores da América, você tendo que viajar para jogar fora e viajar para jogar em casa, são situações ruins. Então acho que o Vasco tem que fazer o Maracanã e o Newton Santos como as suas casas, né, nesse ano de 2026, principalmente se ganhar a Copa do Brasil, porque é de suma importância que o Vasco consiga fazer números como mandante, né? Então, Maracanã dá uma renda muito boa, né? E para terminar nossas curtinhas aqui, né, foram vinculados aí na mídia, né, 2 jogadores, o Arana, lateral esquerdo do Atlético Mineiro, e o Luciano, que é atacante do São Paulo, né? Foi ventilado aí por fontes que esses 2 jogadores poderiam pintar no Vasco da Gama em 2026. Acho muito difícil, mesmo com a fase crítica que o Atlético Mineiro vem passando, acho muito difícil o Atlético liberar, até porque o Vasco tinha dívidas com o Atlético Mineiro. Não sei como é a relação das diretorias de Vasco e Atlético Mineiro. Eu sempre tenho que lembrar aqui, gente, uma coisa é torcida, uma coisa é Força Jovem, a loucura, e outra coisa é Vasco da Gama e Atlético Mineiro. As instituições não são amigas, as instituições não facilitam, porque elas são rivais, né? O Vasco da Gama é um rival do Atlético Mineiro. O Vasco da Gama, historicamente, sempre goleou o Atlético Mineiro. Então, assim, em termos de diretoria, o Vasco não é amigo do Atlético Mineiro, gente. A gente tem que separar as coisas e entender que as torcidas são amigas, as torcidas confraternizam juntas, isso é bom para um ambiente de jogo, mas as diretorias não, cara. As diretorias não são amigas e assim, o Atlético Mineiro não vai facilitar perder o seu principal lateral pro Vasco, tá? Por mais, pela maior crise que o Atlético possa passar financeira, isso não vai ser facilitado, tá? E a mesma coisa com São Paulo. São Paulo, né, as torcidas nem são amigas,
Mas o São Paulo não tem já informações que o São Paulo já disse que não vai liberar o Luciano para o Vasco em 2026, até porque o contrato do Luciano acaba em 2026. Não vejo também o Luciano como um grande jogador para chegar no Vasco da Gama e brilhar assim. Acho que a gente pode ter opções de mercado melhores que o Luciano. Não é um jogador péssimo, mas também não é um jogador excelente. Então, se for para compor elenco, talvez, mas não vejo uma possibilidade aí de comprar o Luciano, não vejo quais são os planos do Vasco nessa questão, mas não é um jogador assim que a gente, fique tão animado de realmente receber em São Januário. Não, mais uma vez digo, não é um péssimo jogador, mas também não é um jogador de prateleira nível A. Se fosse prateleira nível A, o Flamengo estaria interessado, o Cruzeiro estaria interessado, o Palmeiras, e não é isso que acontece. O Luciano, há um bom tempo, ele permanece no São Paulo. Então, acho que se não for a custo zero ou uma transação bem barata, acho muito difícil o Vasco tirar do São Paulo. Também tem que avaliar o salário do jogador, Eu não sei quanto ele ganha no São Paulo, então acho que fica bem difícil o Vasco tirar esses dois jogadores dos seus clubes, até porque são titulares, Claro, o Vasco tem que pensar grande, o Vasco tem que tirar jogadores titulares para virem ser titulares no Vasco. Mas, a respeito financeiramente, o Vasco não tem tanta capacidade financeira assim. Então, são essas curtinhas de hoje. Torcedor, uma breve atualização aí. Informações antes do jogo, o pré do jogo contra o Fortaleza, lá na Arena Castelão, às 9h30 da noite, na quarta-feira, beleza? O vídeo saiu segunda. E a gente aqui, nessas curtinhas, vamos ter também pré-jogo, vamos ter outros vídeos também falando sobre situações do Vasco que aconteceram. E também a gente tem o nosso pré-jogo contra o Fortaleza, buscando mais 3 pontos. O Vasco vai fazer uma operação aí para poder reter o Paulo Henrique e o Puma contra o Fortaleza, tá? Então o Vasco vai fazer uma operação de viagem. E a gente espera mais 3 pontos lá contra a equipe do Fortaleza, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, sempre Vasco.